nos dá essa liberdade de estarmos aqui para compartilhar as boas novas do Senhor Jesus. Eu quero dar um bom dia a todos vocês que me assistem, que me ouvem. Aqui nós estamos aqui com essa equipe técnica da rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, e vocês todos são muito bem-vindos para nos assistir. E eu estou muito feliz nesta manhã, porque nós temos uma pessoa muito importante que está aqui conosco. Olha, gente, eu quero começar esse podcast já assim, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque, olha, eu sei que nós estamos aqui na internet. A internet foi criada muito depois de Jesus, com certeza, mas há uma alegria. Mas o Senhor permitiu essa internet. E nós estamos usando esse veículo maravilhoso para propagar a bondade de Deus, a glória de Deus, falar assim do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, do que o Senhor tem preparado para nós, que é o céu. Então eu já quero iniciar essa podcast dizendo assim que o Senhor é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus misericordioso. Agradecer a Deus por esse espaço aqui, por essa equipe técnica que tem muita paciência comigo, sabe? Porque eu não sou internauta, então eu preciso de ajuda, eu preciso que me ensine. Então o meu pedido agora é que você se inscreva no link da RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Vá lá no YouTube e se inscreva, porque daí você vai ter a informação de que todos os dias quando eu estiver aqui. E hoje é um dia muito especial e eu estou aqui com a minha amiga de muitos anos, a pastora Tânia Zevive, que hoje ela é a minha entrevistada. E nós vamos ouvir da parte de Deus, nós vamos ouvir o que Deus tem feito nessa grande mulher que está ali na parte norte, né, do estado da Flórida. E fazendo a obra de Deus, tá? Uma missionária, uma pastora. E eu vou deixar que ela mesmo se apresente, né? Pastora Tânia, bom dia. Bom dia, eu quero querida. dizer que você é muito bem-vinda. Eu estou muito feliz. Olha, a pastora Tânia se deslocou, dirigiu mais de 1 hora para estar aqui conosco. E isso, assim, é glorioso, sabe? Porque há uma alegria, né, pastora, de estarmos, assim, de fazer esse trabalho todo, essa locomoção toda, mas para falar das coisas de Deus. É maravilhoso. Então, se apresente, pastora. Verdade, é um prazer, em primeiro lugar, Rosa, estar aqui, né, junto com essa comunidade, falando do amor de Deus, estar junto com vocês, porque é bom estar junto. Claro, com A gente certeza. se conhece há tantos anos, Exatamente. né? E esse é o momento que Deus preparou. Como Com você certeza. disse, estamos felizes. E hoje é o dia que o Senhor fez. Aham. Por isso estamos alegres. Exatamente. Não é? E o dia tá tão lindo lá Tá fora, né? lindo, Lindo lá fora. Um lindo. dia de sol, assim, ainda nós não estamos enfrentando o calorzão da Flórida. Verdade. Ainda não, tá? Verdade. Fica calma que vai chegar lá. Mas mesmo Ainda assim a tem- gente já está acostumado. Exatamente, ainda tem uma brisazinha, mas tá um dia lindo. E até nos dias muito quentes, né, pastora Tânia? Verdade. É glorioso. Verdade. É glorioso. A gente tem que desfrutar aquilo que o Senhor nos dá e nos permite viver. O que Ele Com tem certeza. nos dado é o dia de hoje. Exatamente. Nós vamos viver o dia de hoje, Hoje. testificando o de amanhã. Isso! Falarmos o que Deus fez lá no passado para glorificar Ele no presente, nos preparando para as coisas que estão por vir. Né? Exatamente. Então, gostaria de me apresentar. Sou pastora Tânia Zezive, missionária, conselheira. Terminei meus estudos ali na Universidade de Orlando. Estou fazendo meu mestrado. Mas, acima de tudo, eu sou serva do Deus Altíssimo. Títulos, para mim, não quer dizer nada. O que me importa é saber que eu sou serva do Senhor. Casada com o pastor Ronaldo Zezive, um homem de Deus, um homem abençoado. Tenho um filho de 27 anos, né, que está na Aeroforça. E estou muito feliz de estar aqui. Gosto de trabalhar com missão, com crianças na África, em Cuba, em vários lugares. Para quem não conhece, nós temos nosso Instagram da RV Missions Team, que ali a gente faz, espalha, né? Notifica as pessoas o que estamos fazendo. Algumas coisas nós não colocamos ali, mas nós estamos colocando no website, que em breve vai estar lá.
Fomos ministro em uma igreja por mais de 30 anos e hoje nós não estamos aposentados, mas passamos a igreja para a igreja de Guatemala. E a igreja está crescendo, Deus tem feito coisas lindas. Eu prego lá nas vigílias, eles gostam do meu portunhol e vai tudo bem. Eu imagino. E o fogo desce, eles são muito, né, cheios do poder de Deus. E tem sido maravilhoso, né? A vida, ela é maravilhosa se nós soubermos viver, porque o Senhor dá um mandamento para nós, né? Para que nós vivemos essa vida abundante. Exatamente. Então, o que é viver uma vida abundante? Estar transformada, né, Rosa? Exatamente, com certeza. Transformada, transbordando. Cada dia a gente vai melhorando, né? Claro, um pouco mais. de glória em glória. Se submetendo à palavra, obedecendo a Deus e aprendendo. Olha, a gente aprende no melhor livro, na melhor escola, que é a palavra de Deus, e aprende também umas com as outras. Esse fim de semana passado, nós estávamos na fazenda, né? Que fomos ali celebrar o aniversário do meu esposo, que vocês todos já sabem quem é. E a gente sentou para conversar das coisas de Deus, e a gente estava falando de alguns assuntos, coisa de mulher, né? E eu estava dizendo, nossa, como eu estou aprendendo aqui com essas conversas. Já viu quando o assunto é saudável, pastora Tânia? Sim. Quando a conversa é boa, nós vamos aprendendo uma com as outras, né? E eu me digo assim, que eu ensino um pouco, né? Por causa que eu já vivi um pouco mais, né, claro, gente? Tem experiência, vivi um pouco mais de experiência e um pouco mais de tempo. Ai, isso é uma grande verdade. Graças a Deus por isso. E eu estava também aprendendo com as jovens, porque tem coisas que só as mais jovens sabem, não é verdade? E que eu já passei, então eu estou aprendendo e a gente vai se atualizando e foi muito bom. Então a gente vai vivendo a dia, de glória em glória e crescendo no Senhor, esperando Ele vir nos buscar. Porque Amém. Isso é a coisa mais certa que nós temos na nossa vida. Não é verdade? Verdade. Então, pastora Tânia, quanto tempo que você ficou pastoreando ali com o pastor? Olha, nós ficamos no West Palm Beach. Porque nós demos início, a gente namorava. Nós começamos a fazer o trabalho na casa do meu sogro. E depois nós fomos ajudar numa igreja, ali na igreja mesmo, né, através da Assembleia de Deus. Fomos trabalhar ali. E depois casamos e vou fazer 30 anos de casada e quase 32 anos de ministério. Meu Deus! Agora me diz uma coisa, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? 32. 32 anos. É uma vida, né? É uma vida. Uma história. Não, eu fico surpresa, mas eu tenho 36 anos que estou aqui. Eu vim com 28 anos. Eu fico pensando assim, do tempo que a gente se conhece. Já tem uns 30 anos, Uns 30. Uns 30 anos, Sim. Congregamos juntas e continuamos congregando juntas. Sabe por quê? Porque nós concordamos. Aleluia. O que uma e outra faz. Nós concordamos. Nós abençoamos, concordamos, Amém. Nos ajudamos, contribuímos, então a gente continua congregando. Essa coisa, talvez, de estar no mesmo templo, na mesma igreja, mas quando a gente concorda, a gente continua congregando junto. Aleluia, é uma grande vitória e é uma bênção. Sim. Não é verdade? Olha, meus amigos, se inscreva aí no YouTube, na Rádio RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, porque todas as terças-feiras, às 11 da manhã, eu estarei aqui com alguém assim importante, com um testemunho maravilhoso de vida, de transformação de vida. Então, eu quero que você tenha sempre essa informação. E, para isso, você precisa se inscrever aqui na Rádio da Comunidade Brasileira, RC Brasil. Amém? Aqui, pastora Tânia. Sim, querida. O que eu tenho aqui no meu coração, até que o Senhor mude, de ter sempre um testemunho de mudança de vida, de salvação, de transformação de vida, porque eu creio que este programa, esse podcast, ele vai longe, eu creio. Vai. Eu creio que em algum lugar, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele sonda a intenção do nosso coração. E a minha maior intenção aqui é que esse podcast alcance uma vida, que uma palavra que nós
vamos dizer aqui, gente, me perdoa meu português, tá? Ele é ruim mesmo. Uma palavra que a gente vai falar aqui alcance o teu coração e seja assim um marco na tua vida e faça você mudar de pensamento, de posição e principalmente para as pessoas que se perderam na caminhada. Eu não digo desviado. Eu acho o desviado uma palavra muito forte. Eu acho que o desviado não vai se inscrever no YouTube para escutar e assistir um podcast desse, o desviado. Ele se perdeu na caminhada por alguma razão. Então, eu creio que algo que nós formos falar, uma palavra, conversar, o seu testemunho, pastora Tânia, pode atingir uma vida dessa e impactar e trazer mudança. Então, essa é a maior intenção do meu coração. É o desejo do meu coração. E que um dia, eu não sei, a gente possa se encontrar, você possa deixar aí o seu comentário, você possa também fazer perguntas, sabe, gente? Que nós vamos poder responder e transformar a tua vida. Mudar você de pensamento. Você possa, se perdeu na caminhada, mas o caminho de volta, ele existe. E você possa reencontrar esse caminho e voltar a prisco do Senhor. Amém? Então, pastora Tânia, fala para mim aí de como foi o início. Você, eu não sei, mas eu acredito que você não nasceu, né, em família evangélica, na casa não era evangélica. Me conta aí, como é que foi o dia, ou me conta um pouco da sua vida, de como começou toda essa história com Jesus. Bom, vamos lá, desde o começo. Eu não fui, minha mãe, ela se converteu uma época, né? Uhum. E eu morava com meus avós, porque meus pais eram separados. Morei muito tempo com meus avós. Passei muitas coisas dentro da casa dos meus avós, mas meu avô, ele era da igreja, Assembleia de Deus, minha avó também. E ele já tinha algo que, independente dos nossos sofrimentos, as nossas lutas diárias, o Senhor, ele já vai preparando um propósito, porque eu acredito muito que o ambiente muda a tua história. Com certeza. O ambiente cria algo novo para você. E eu era obrigada a ir na igreja, eu ia, lembro de algumas coisas boas, assim, que me impressionava ver aqueles movimentos, acho que eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade. E aí, quando eu fui morar com os meus pais, voltaram, fomos morar em outro lugar. Mas eu tinha uma vida no mundo mesmo. Eu não era uma pessoa promíscua, mas eu gostava muito de dançar. Eu amava dançar. São Paulo. São Paulo. Então, tu tinha... Onde você morava em São Paulo? Olha, morei já em São Miguel e morei na favela da Avenida 40, que é Buraco Quente, em Ermelino Matarazzo. Meu Deus. Minhas amigas que vão ver aí, Neuci, minhas amigas de 40, 50, Nair, Abadia, são minhas amigas de quando eu era adolescente. Sim. Né? A Bia, minha amiga de 40 anos também. Eu mantenho minhas amizades de antigamente. Então, vocês já sabem, a pastora Tânia já morou na favela. Vamos morei. lá, pastora. Era favela mesmo. Primeiro eu morei num lugar bem acima, bem dentro da favela. Eu imagino a favela em São Paulo. São Paulo nunca mudou, é terra da garoa mesmo. Frio terrível. A gente passava muita necessidade, né? Morava num lugar, depois nós mudamos para um outro lugar, onde chovia, gente, entrava rato, entrava de tudo. A maior preocupação da minha mãe no tempo do frio e da garoa era que a gente estivesse bem vestido. Não tinha, então ela trazia as meias finas das patroas dela, colocava jornal e ali colocava e a gente se aquecia. É isso aí. Né? E eu não tenho trauma por isso. Isso aí. Eu acredito que Deus te coloca, você nasce onde Deus quer que você nasça. Exatamente. Esse negócio de, essa família não é para mim. Não, essa foi a família que Deus me deu. E sabe o que eu vejo? Há um propósito. Em tudo. E esse propósito é para hoje.
Uhum. Esse propósito. Eu já sei que teve muitos dias, ou talvez muitas vezes, que a pastora Tânia testemunhou, mas uma das coisas que eu sei, esse propósito é para hoje. Então, você aí que nos assiste na Rádio da Comunidade Brasileira, RC Brasil, presta atenção, porque o propósito todo da pastora Tânia ter vivido, ter nascido lá em São Paulo, e vivido numa favela, e ter passado, calçar meia de jornal, né? Que era Meia o jornal. fina com Meia jornal. era, fazia-se a primeira meia no jornal, depois colocava a meia fina para segurar. Isso. É para um propósito de hoje. Eu tô segura disso. Vamos lá, pastor. É, porque Deus, ele nos permite passear por alguns vales. Com E certeza. é necessário. O nosso Deus é o Deus dos montes e dos Aham. vales, Aham. né? Então, quando eu lembro, eu com 6 anos, eu já ajudava minha mãe fora de casa, já lavava roupa para fora em solda cáustica. Muita gente não acredita. Fala, ela está exagerando. Não é não, a vida te fortalece. De Exatamente. pequena, Aham. você ter que fazer algumas coisas. E a minha mãe, nós éramos amigas demais. Você lembra muito minha mãe, a cor dela, o sorriso, sempre bonita, Era sempre bonita, elegante. a mãe da pastora Tânia era linda, viu, Ela gente? era mesmo, verdade, alegre. Com Aham. todos os problemas, eu nunca vi minha mãe reclamar. Aham. Então, a jornada foi longa, né? Trabalhamos muito, lutamos. E aí, um dia, eu falei para minha mãe que eu queria vir para os Estados Unidos. E aos 28 anos, eu vim para cá. Sofri muito no começo, passei muitas decepções. Mas também, talvez, decepcionei algumas pessoas. Mas porque... você se converteu no Brasil? Não, aqui? não. Aham. Foi Não, aqui? não. Foi aqui. Ai, que delícia. Lá no Brasil e aqui. Por Aham. quê? Porque eu vim pra cá, não foi pra ficar. Foi pra juntar um dinheiro e comprar um apartamento Exato. dando pra minha mãe. Todos os planos nossos. Muitos planos. Mas o Muitos Senhor planos. diz o É que na verdade. palavra dele? Ao Que homem o homem, ele planeja, vai mas o fazer plano. efetuar, Ah, isso é glorioso. Deus. Completamente melhor. Nossa! Porque aí também vem a palavra que Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas não nos causam dores, Não. né? E o pensamento dele é mais alto que o nosso. Muito. Então, sempre ele tem coisa melhor. Mas me Então, conta. eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo, preste atenção. Talvez você está num momento de desilusão. Eu quero te dizer que com Jesus tem esperança. A minha esperança foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Aham. Porque eu ouvia falar, né? Eu não ia à igreja, eu já namorava meu esposo, e a gente todo domingo falava, nós vamos para a igreja, mas nunca íamos. Até que chegou uma notícia que minha mãe estava entre a vida e a morte. Uhum. Eu larguei tudo e fui cuidar da minha mãe, no Brasil. Né? Fiquei 5 meses lá. Minha mãe tinha câncer do topo da cabeça à planta do pé. Meu Deus. Minha mãe tinha 59 anos e eu não aceitava Nova, a morte né? dela, e Nova. nem ela está doente, nada. Então, momentos de muito desespero, de muita angústia, sem saber aonde recorrer. Essa é a diferença. Quero que você entenda isso. Todos nós passamos pela... Pastora, vai mudar a minha vida com Jesus? Tudo vai ficar melhor? Não, você vai ter o Espírito Santo para te consolar. Que te dá condições De entender. de passar por essas situações. Entender o processo de né? tudo, Entender né? o processo. Isso é um processo. Nossa, é verdade. E passar por situações. E outra coisa, a gente pensa que a gente não gosta de falar que vai melhorar, mas melhora, tá? Melhora, Porque talvez pior piora. que tudo é passar tudo isso sem Deus. Porque todos esses conflitos e essas lutas, pastora Tânia, não é só para o crente ou não crente. Isso. O que tem Jesus ou o que não tem. É para todos. Agora, a diferença está No consolo. como se passa. Isso, como Não é está escrito na verdade? palavra de Com Deus, certeza. que os nossos irmãos lá fora sofrem as mesmas aflições que Exatamente. nós. A Exatamente. diferença, nossa, é que nós temos aonde dobrar o joelho e falar. Um socorro. E o Espírito Exatamente. Santo vem. E ele nos fortalece. Eu me lembrei agora, sabe de quê? Eu me lembrei agora do Covid. Porque o Covid foi para todos. Né? Todos, assim. Uhum. Todos nós fomos contagiados, né? Sim. E eu me lembro, eu falei assim, meu neto estava comigo e fechou as escolas, né? E eu falei assim, e agora? Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Tinha muito, ele assistia às aulas no computador, e eu falei, eu vou assistir com ele.
porque a matemática é diferente, né? Do que nós do Brasil, aprendemos. da forma que nós aprendemos. Sim. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou aprender. E eu fiquei com o meu netinho de 9 anos. Nós ficamos na frente do computador e eu aprendi. E você sabe que foi tão bom, porque eu me lembro que naquele primeiro mês de Covid, que as escolas fecharam, ele foi o primeiro lugar. Aluno do mês. E a mãe do mês, que fui eu, né? Na realidade, lindo, foi né? como mãe, mas eu sou avó, né? Mas eu Claro. fiquei como mãe. Gente, é de como passar nas situações. Todos os Eu falei processos assim, é interessante. não, e se você deixar as situações ruins, eles vão te dominar. Elas vão te dominar. Então, o negócio é você saber como é que é o processo para chegar no propósito. É isso daí, isso mesmo. Aham. Então, ao longo disso, quando eu estava lá, eu saía do hospital. Muito interessante isso, gente. Muito interessante. Eu passava na Liberdade e tinha a Igreja do Véu. Aham. Eu entrei. E era só mulher, era muito bom. Nós estávamos ali. Uhum. E eu comecei a entender que Deus podia fazer milagre. E eu queria exigir de Deus um milagre. Ninguém exige nada de Deus. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Aham. Porque eu voltei, saí daqui, fui para lá já cuidar. Fiquei 11 meses aqui. E a gente sabe que quando naquela época, se você ficasse 11 meses, você não poderia entrar de jeito nenhum depois. Claro. Então, não sabia o que ia acontecer, mas o importante é que ela estava cuidando da minha mãe. Exatamente. Minha mãe, eu me converti nessa igreja, lá, eu aceitei Jesus. Tive um encontro maravilhoso com Deus, porque eu não queria a morte da minha mãe. E eu lembro que eu estava de joelho dobrado, né? Orando numa vigília. E era por volta de umas 3:30 da madrugada, quando entrou um homem muito pequenininho, assim, de terninho. Aham. Ele entrou pela igreja, sim, foi perto das minhas amigas, elas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu achei aquilo, né, estranho, mas interessante. Aham. Senti a presença, comecei a chorar. E aquele dia eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. E ele veio em mim e disse, hoje, o Senhor escutou a tua oração. Nossa, Por isso que eu te digo lindo. que hoje é o dia que Deus está ouvindo e Exatamente. contemplando Contemplando. tudo que você Exatamente. está passando, tudo que você está necessitando. Aham. E aí eu entendi, na minha perspectiva, que minha mãe ia ser curada, né? Falei, pronto, estou feliz da vida. Mas Deus tem os seus planos, sua forma de trabalhar. Exatamente. Eu saí dali com as minhas amigas, feliz, fui para casa descansar, dormi mais um pouco, 11 horas da manhã, chega a notícia que a minha mãe faleceu, né? Aí fomos lá, fomos fazer tudo que tinha para fazer. Foi muito dolorida a perca da minha mãe. Eu sofri muito, 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 muito. Eu quero dizer para você que se você perdeu alguém que você ama, você não deixe ninguém dizer que você não deve chorar. Chore tudo que você tiver que chorar. Exatamente. Coloque para fora o que você tiver que colocar. Lembra dos momentos, não fique lembrando dos momentos ruins, mas lembra dos bons momentos que você teve com essa pessoa. Isso vai te dar vigor, isso vai te dar esperança. Ah, mas quanto tempo demora? Gente, eu também sou conselheira formada, né? Aham. Dentro da área das emoções e mental, né? Da saúde mental, voltada mais para as emoções. Eu quero dizer para você que tem gente que leva 1 ano para poder entender, para realmente, como diz, é mais claro, para a ficha cair. É para E aceitar exatamente. que aquela pessoa Uma não perca. está mais aqui. Uma perca. É uma Exato. perca, porque Claro. mas Deus se alegra com a morte do justo. Deus se alegra. É Deus. Está ele. bem claro que Deus Aham. se alegra. Nós não. Com Porque nós certeza. não nascemos para morrer. Para perder também, E né? nem para perder, a gente só quer ganhar. Exatamente, com certeza. Entendeu? Nossa, Então, na verdade, foi um sofrimento muito grande que me trouxe para perto de Jesus. maravilha. Então, eu digo que eu fui uma pessoa, eu sou um testemunho de que eu fui pela dor mesmo. Aham. Aquilo me desesperou, me desestruturou. E aí eu voltei depois para os Estados Unidos. Aí casei e nunca mais deixei de Jesus. Amém. Nunca mais deixei Jesus. Não troco ele por nada nessa vida. E passei por muitas coisas, gente. A vida ela vai fazendo você passar por momentos difíceis, mas ela vai te preparando para um propósito. Com certeza. Para você entender que você vai sentar num lugar e conversar com alguém que precisa conhecer aquilo que Jesus fez em você. Exatamente.
E por que que ele fez? E para que ele fez? Para onde ele quer te levar? Né? Exato. Então, eu entendi ao longo da vida que o meu chamado é missão. Então, há 27, 28 anos, nós fazemos missão. Né? Nós trabalhamos em Zâmbia, em vários países, né? Burkina Faso, Honduras, Amazonas, em vários lugares, né? No interior do Piauí, no sertão do Brasil. A gente foi ajudando o que a gente podia fazer. E eu digo assim, que nada é por acaso. Deus, quando nós confiamos a nossa vida a Ele, Ele tem o controle de tudo. Com certeza. Nós não temos o controle. Hoje é esse momento. Daqui a pouco, nós não sabemos o que vai acontecer. Claro. Então, devemos viver esse momento em alegria, em harmonia. A Bíblia diz também que, se possível, devemos viver bem com todos. Eu tinha um problema de perdoar o meu pai. E aí houve essa aproximação também, dele vir para os Estados Unidos. Ele me ajudou a criar meu filho por 5 anos, ele ficou com meu filho. Eu trouxe meu irmão também, meu irmão veio hoje, um homem aí casado, conheço lindo. O irmão da pastora. E tem uma filha linda também, né? Então, Deus, ele vai trabalhando, ele trabalhou, fez com que eu sentasse. Quando eu conheci Jesus, eu aprendi a conversar. Porque a gente, quando nós estamos vivendo lutas no mundo, a gente leva tudo mais ou menos no murro, na força do nosso jeito. Ou acontece como o meu eu diz, ou não vai dar certo. Claro. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente ainda continua, né? Fazendo algumas coisas dentro da nossa vontade. Com certeza. Mas Deus dá aquela brecada, o Espírito Santo vem aqui e fala para você. Exatamente. Peraí, você está me atropelando. Ela volta de novo pro fim da fila para aprender, não é verdade? Exatamente. Eu penso assim, Exatamente. eu penso que é desse jeito. Porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. E há arrependimento. Nossa. Há arrependimento, há ensinamento. Se você realmente quiser, estiver disposta, você vai errar. Mas, com certeza, vai se arrepender e vai aprender. E erros que você cometeu, não vai cometer mais. Verdade. A minha vida é assim, sabe? Errando. E as madrugadas sempre são momentos de que Deus fala comigo e vai ministrando na minha vida. Eu gosto sempre de meditar sobre o meu dia na madrugada. O dia anterior. Sim. Que na madrugada já foi o dia anterior. Eu gosto disso. E os erros, o pensamento, o que eu falei, não mais. Sim. Assim, peço ajuda, né, gente? Também tem horas que até repete, mas a gente busca ajuda. Isso. E como eu sempre falo e penso, pastora Tânia, arrependimento é a base do trono de Deus. Sim. Aí quem arrepende e deixa, encontra misericórdia. Você encontra você tem a oportunidade, a liberdade, a condição de não repetir. É o arrependimento genuíno, né? É o aprendizado. O arrependimento genuíno, ele faz isso. Com certeza. Ele faz que você entenda que você não quer mais fazer. Gente. E não é nossa carne, nós somos fortalecidos por Deus. Exatamente. Olha aqui, vocês que estão me seguindo aí no meu live, aí no meu Instagram, nós vamos agora, eu pedi para você se inscrever lá no site, tá? Você se inscreve lá no site e nós vamos sair do nosso live do Instagram e eu quero que você se inscreva lá no site do YouTube. Tá bom? E não esqueça, gente, de comentar, de deixar um like ali, se inscrever e fazer perguntas. E outra coisa, aí no site você também pode fazer perguntas. A gente tá aqui para responder. Isso a gente daí. Tá aqui. E outra coisa, fazer comentários. Nos ajude. Nos ajude, olha aqui. Aqui ninguém é sabichão, não. Nos ajude. É verdade. Apesar da pastora Tânia ter vivido na favela e hoje é uma psicóloga, pastora, conselheira, missionária, mas nós continuamos aprendendo, não é verdade, graças pastora a Tânia? Deus, todos eu os tô dias. aqui, eu a conheço há alguns anos e eu posso dizer assim que tenho aprendido com a pastora Tânia, né? Aprendido a crescer, aprendido... Nossa, eu conheci o filhinho da pastora Tânia, tão pequenininho, hoje tá um homenzarrão, gente! Homenzarrão. Então, tchau para vocês que estão aqui no meu... Vai lá.
Vai lá Vai pro lá, RC Brasil, Brasil. a Rádio da Comunidade Brasileira. Exatamente. A gente te Se espera. inscreva. Se inscreva no site e nos assista. E converse conosco. Aham. Pastora Tânia, mas eu queria tanto saber dessa coisa aí de viver numa favela. É tão impressionante assim, olhar para você, essa loira maravilhosa, e saber assim que você viveu numa favela. E que Sim. Deus, gente, Deus, olha, não tem como expressar a bondade de Deus. Não tem como expressar como Deus traz da favela essa mulher hoje que é pastora, tá, gente? Que transformou a sua vida. Glória a Jesus. Transformou a sua vida. Gente, quem morou na Mudou favela minha não história. pensava assim. Quem morou na favela, quem viveu na favela, não falava assim. Ai, vou te contar. Eu tenho Conta. alguns episódios assim muito Aham, interessantes, né? Aham. Não vou falar os nomes dos meus amigos, vou falar só o Minhoca. Minhas amigas Deixa os se amigos verem. virem aqui também testemunhar, né, pastora? Moram lá no Aham. Brasil, mas a minha Aham. amiga tá vindo aqui, eu vou trazer ela aqui para testemunhar. Ótimo. Aham. Mulher de Deus também, a Aham. Neuci. Então, tinha o Minhoca e fora outros que tinham nomes que não dá para falar aqui, tá? Aham. Mas era muito interessante, porque eu ouvia dizer que tinha roubado uma joalheria, eu queria também vender, eu tinha 10 anos de idade. Ele falou, vou dar sim, vou dar para você vender, vou, nunca dava. Aham. Porque não queria que a gente entrasse para esse mundo, né? Lógico. Aham. Mas a gente viver dentro, assim, é a necessidade que passa também. Passamos Com muita certeza. necessidade. Esperar, eu lembro que tinha a dona Isaura, né, que a gente esperava o pão. Eu ficava esperando ela comprar pão, porque ela era sozinha, mas ela comprava 10 pães. Ficava esperando o pão dela endurecer para passar para a gente chamuscar com água e colocar no forno e comer com açúcar. A gente passou muita dificuldade mesmo. E isso não é história aqui para contar, para emocionar ninguém. É para dizer que essa é a minha história. E que Deus transformou. Nossa, transformou. Ô, pastora Tânia, eu não sei se Acho que é por isso que eu gosto de missão hoje. Eu não sei se é meio que loucura, né? Não sei se é meio que loucura ou que é bobagem. Mas eu falo assim que eu lembro do meu passado e eu acho glorioso. Porque o meu passado que me trouxe para o meu presente. É ele. Mas é uma coisa assim meio, né? É coisa assim, de Deus. Coisa de Deus que eu sei o que é que eu tô falando. Embora talvez você não me entenda, mas eu sei, é glorioso. É claro que eu me esforço para lembrar do meu passado. É claro que eu também sei que Deus jogou no mar do esquecimento, mas eu acho glorioso porque o meu passado me trouxe ao meu presente. Verdade. Ele me empurrou para tudo isso. E coisas, né? Claro que não é essa vontade. Você comeu pão chamuscado com água e coloca açúcar. Sabe o que é que eu comia? Uhum. Ai, gente, farinha do Nordeste, do Piauí, ela é bem caroçuda. Eu não sei hoje, porque, né, gente, já passaram muitos anos. Sim. Mas aí você colocava leite, parece que era tão caro, mas era o mais barato, porque a vizinha tinha vaca no quintal, a vizinha, né, tinha vaca no quintal e dava muito leite, então ela fazia caridade para mim e para minha avó, que eu também fui criada com vó. Então, ela mandava lá e a gente esquentava, fervia o leite. E o leite quente, o leite fervendo na farinha caroçuda, virava assim um cereal. Ai, bem crocante. Não é? São momentos que nós Gente, vivemos. pensa assim. Aí você colocava uma pitada de sal. Pensa numa coisa boa. Você sabe que eu tenho vontade de comer isso? Claro, tenho vontade de comer gente. outra vez. Assim, eu tenho muitos anos que eu moro aqui. Então, quando eu fui ao Brasil a primeira vez, a minha amiga perguntou, fui para casa da minha amiga em São Paulo. E ela perguntou, Rosa, você quer comer o quê? E por estar aqui há muitos anos, eu gosto da comida paulista. O feijão paulista, ele não tem nada. Ele não é feijão preto, ele não tem nada. Ele é um feijão, é bem fresco. Aí eu lembrava, batata frita, feijão, arroz e um ovo frito. Porque eu tinha a saudade, a simplicidade dos bons dias da minha vida em São Paulo. Dos bons dias, era essa a minha comida. Eu tinha saudade. Ela falou assim, tá passando fome aí nos Estados Unidos? Eu falei, não, tô passando fome não, mas eu tenho saudade. Eu nem vou te contar o que eu como aqui, porque a situação é completamente diferente. Sim. Falei, eu não vou te contar e não vou te pedir para comer aí o que eu como aqui. Mas o que eu comia aí, eu tinha saudade. Glorioso.
É mais glorioso. E a gente acaba. Muitas pessoas que passaram por muitas lutas na infância, na adolescência, na Aham, juventude, ela tem dificuldade de se auto-perdoar. Eu exatamente. sempre digo que você que tem dificuldade de se perdoar, procura uma terapia, procura alguém para te aconselhar, procura Exatamente. alguém que tem conhecimento nessa área para te ajudar. Porque Deus quer que você se conheça. Você se conhecer. Ah, mas terapia não é para louco, gente? Não é para louco. Com certeza. Terapia é uma necessidade que o ser humano tem hoje em dia, porque ao longo de tantas coisas que nós passamos em 2020, esse distanciamento trouxe muitos problemas de Uhum. recordação, coisas que você não pensava, você começou a pensar. Então é muito bom você ir lá, ter alguém que não te conhece e te ajuda a você ir para dentro de você. Não, e outra coisa, O uma inner, né? terapeuta cristã vai te ajudar a ser livre. Ser livre. Eu falo muito também dessa liberdade que há dentro de mim. Eu falo de mim, gente, porque eu sei de mim, Isso que eu daí. não consigo expressar. É uma Muitos de nós temos isso. liberdade, pastora. É uma liberdade que eu não consigo expressar. Mas é isso. A terapeuta vai te ajudar. Eu sou muito a favor de terapia. Ah, A claro. terapia, eu E sou a o que favor. A precisa terapeuta fazer, vai te tem que ajudar. E fazer. você vai ser livre. Não vai se condenar e nem esse masoquismo de um passado. Passado vai ser passado. E vai ser, assim, como é para mim, glorioso para o presente. É Te verdade. impulsionou e te trouxe ao presente. Sim, Não é você fica verdade? estagnado em algumas coisas. Ai, que me aconteceu. E sofre Com mesmo. certeza. A pessoa sofre. Ah, mas você não aceitou Jesus? Sim, gente, eu aceitei Jesus. Mas a gente precisa ter alguém que nos toma pela mão, que nos encaminha. Olha lá Elias. Elias, um homem que lutou, que Uhum, fez tanta coisa, né? Que fez tanta coisa. uhum, E ele, o que que aconteceu? Ele teve um momento que ele ficou com medo. uhum. E esse medo trouxe uma depressão para ele. E ele foi para onde? Para dentro da caverna. Existe um Exatamente. momento que nós temos que nos separar, Claro. né? Existem momentos que alguém vai falar com você de formas diferentes. Assim é o nosso Deus. Assim Deus nos instrui. Vai dentro da terapia, você também vai ter a pessoa que for tratar com você, ela vai saber como falar e quais são as técnicas que ela vai usar dentro disso para que você seja liberto com a Exatamente. palavra de Deus. Aham, Tudo é com a palavra de Deus. exatamente. É ela que é a nossa inspiração. A medicina, É a o medicina para remédio. tudo. Exatamente. Entende? Ela, através da palavra, você é curado. Com certeza. A gente conhece pessoas aí que têm tanta amargura, de tanto sofrimento do passado, que hoje são diabéticos. Não estou generalizando, Aham. né? Mas Acontece. cientificamente Aham. 90% das pessoas. E o câncer, de Câncer também, mágoas, demais. de traumas, não é verdade? Olha, pastora Tânia, eu sei que você trabalha com famílias, né? Sim, Terapeuta de família com também. adolescentes E também. com adolescentes. E por falar nisso, nós temos aqui esse livro maravilhoso, né, pastora? Tava vendo. Esse livro aqui do Luciano, do nosso amigo que faz parte dessa equipe técnica aqui da RC Brasil, Olha, desse livro, Pais Ausentes. E eu vi antes da gente começar o nosso programa que ele estava conversando com você, sim. falando um pouco do livro dele, né? É porque eu perguntei para ele, pais ausentes em que circunstância, né? Aham, Normalmente, porque o pai não estava presente. E a gente tem que entender que não, a gente só não cuida do filho, a gente cuida do pai e da mãe. exatamente. Porque o filho tem uma história, né? E o pai também tem, e a mãe também Uhum, tem. Então, aqui, esse livro dele, ó, gente, bem interessante. aham. É Pais Ausentes. O título chama muito a nossa atenção, não é verdade? Demais. Aham. Como os imigrantes convivem com o drama da separação e Ah, da saudade de seus oh, meu filhos. Deus. É verdade. Eu Com tenho uma certeza. sogra que tem 3 filhos aqui. Aham. E ela acaba de perder o esposo. Então, e o outro filho que mora distante. Eu fico com dó, porque ela Claro. tem. Oro, converso com ela, até vim conversando com ela um pouquinho no carro. E sente isso daqui.
É um sofrimento, gente, um desligamento. Por isso que quando nós tratamos com família, nós não só tratamos com uma pessoa. Nós devemos tratar com o pai, com a criança, com o adolescente, com toda a família. Porque ali o pai tem uma história, a mãe tem uma história. Uhum. Por que o pai veio para cá? Por que o filho veio para cá? E às vezes o filho ou o pai não entende essa separação e fica se culpando. Gente, Deus tem um plano para tudo. Interessante esse pensamento do Luciano, né? Muito interessante. Olha, você que nos assiste aí pela RC Brasil, você pode nos escrever, tá? Copiei. E nós vamos te deixar saber como que você pode adquirir esse livro. Interessante a pensar no pai que imigrou e se separou do filho. Tem saudade do filho. Algo diferente, né? Normalmente as pessoas olham só para os filhos. Exatamente. O trauma que causou. Mas peraí, e o pai, como que se sentiu? Exatamente. Eu lembro que a minha irmã me contava que a minha mãe passava um avião, ela falava, vou tacar uma pedra para derrubar esse que levou minha filha de longe de mim. Entende? Então essa separação, né? Eu fiquei 2 anos. Eu vim sozinha também. Deixei o meu primeiro filho no Brasil e eu fiquei 2 anos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sofri muito. Eu sabia que eu estava trabalhando para uma melhoria. Eu cheguei aqui com um plano também de ficar 2 anos, comprar uma casa, sei lá, e voltar ao Brasil, mas não era esse o plano de Deus. Então, Graças a Deus. eu fiquei, também me converti aqui nos Estados Unidos. Então, eu sofri muito. Uma das coisas que eu tinha muito era pesadelos. Eu tinha pesadelos com meu filho. Eu me lembro que eu sonhava muito com ele em cima sabe esse caminhão 18-wheeler? Uhum. Eu sonhava muito com ele em cima de um caminhão daquele. Agora imagina, sonhava demais com isso, dele criança, tinha pesadelos. Depois que ele chegou, depois de 2 anos, eu tive condições de trazê-lo. Acabou. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque teu filho ficou lá só sem você. Exatamente. Ele sofreu. Com Mas certeza. e você? Nossa, que sofri, deixou gente. ele lá? Meu Deus. É muito Foi interessante, terrível. viu, Luciana, esse livro? Muito bem pensado. Muito bem pensado. Quem Agora, vive aqui entende isso, né? Dentro, assim, do seu testemunho, de tudo que você falou, dá uma palavra aí para nós, para os ouvintes, para quem nos escuta e está carecendo hoje de ouvir algo da parte de Deus. Abra o seu coração, porque o Deus, na sua totalidade, na sua grandeza, na sua glória, o Deus que está no céu vivo e que nos contempla nesta manhã, com toda essa majestade, eu quero dizer para você que se você não abrir o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, para ouvir algo da parte do Senhor, você é a única pessoa que pode impedir que isso aconteça. Eu fico pensando, gente, o Deus com toda essa autoridade, Deus que nos formou, que nos criou, e nós temos essa condição, nós temos o poder, a capacidade de impedir o agir dele na nossa vida, Temos. o trabalhar da palavra. Você tem essa capacidade, mas você vai ter consequências. Então, é melhor, seja sábio, melhor você ouvir. É verdade. Então, eu quero ler primeiro aqui uma palavra, né? Há um versículo bíblico que está em Romanos 12, versículo 2, que muita gente conhece, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como ser transformado? Gente, pela renovação da vossa mente. Conhecer a tua mente primeiro. Exatamente. Você conhece a tua mente primeiro. Você se autoconhece. Exatamente. E aí você vai entender que é necessário a presença de Deus para que a tua fé seja firmada nele. Aleluia. E que você seja transformado. Aleluia. Então não há nada perdido. Para Deus, nada é perdido. Deus tem um plano na tua vida. É verdade. Assim como Ele planejou a minha. E até ainda tem muitas coisas para acontecer na minha vida e da missionária Rosa. Transformou a nossa vida. Maravilhosamente. Transformou a nossa vida. Nós deixamos que Ele transformasse e vem transformando, tá, gente? Verdade. Nós vivemos um processo, né, todos pastor? os dias. Um processo. Nós estamos passando o processo para viver o propósito. Então, eu quero que você entenda, querido, nós queremos que você entenda que é necessário que você está passando hoje.
Porque através desse momento na sua vida, Deus, se você abrir o teu coração, Ele entra e Ele faz morada. A palavra diz assim que o Senhor bate a porta. E se você abrir, Ele entra e ceia com você. Exato. Cear, sentar à mesa com Jesus, sentar na mesa de alguém que é judeu, é algo de comunhão, de intimidade. Ai, é E maravilhoso. Deus, quando você busca essa comunhão, Ele transforma. Foi isso que Deus fez. E aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra tem muito peso, perfeita. Perfeita. Com certeza. Porque Deus é perfeição, porque Deus é alegria, porque Ele é harmonia, porque Ele nos criou para um propósito. Para você entender o propósito, você precisa se conhecer. Não, mas eu não tenho que conhecer Deus primeiro? Às vezes você vai conhecer Deus primeiro, ou primeiro você vai se conhecer e descobrir que você precisa desse Deus. E às vezes você vai conhecer Deus, mas você não se conhece, você não vai entender o propósito. E qual é a perfeita e a boa vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, e agradável, é que você pode vencer, que você pode superar, que Deus é um Deus que nos leva para superação. Não importa se você está no vale, Ele te leva para o monte. E às vezes você pensa que você vai permanecer no monte, Ele também vai te levar no vale. Então, o convite que nós fazemos hoje para você, não é para você acreditar que a tua vida vai ser mar de rosas e vai ser maravilhoso, não. Nós estamos te convidando a conhecer um Deus que tudo pode. Verdade. Que pode transformar. E que na hora da tua ansiedade, você vai lembrar, né, que não é bom você pensar naquilo. Lá em Filipenses 4:8 nos ensina que quando nós formos pensar alguma coisa, devemos pensar naquilo que traz louvor a Deus. É verdade. É nisso que devemos pensar. É verdade. Então, se Deus fala da mente, dos pensamentos, é porque Ele quer que nós nos conhecemos. É verdade. Então, a minha palavra para você é: dê lugar para o Espírito Santo. Eu não vou te falar para você dar oportunidade para Ele, porque Ele não precisa. Quem precisa de oportunidade somos nós. Exatamente. Mas quem tem que dar lugar para que Ele possa operar é você. Sou eu, é a Rosa, o Luciano. Para você mesmo, não é verdade? Uma oportunidade para você ser renovado, Exatamente. conhecer esse Deus. Gente, nós não estamos aqui falando para você, olha, larga tua bebida, larga isso, larga aquilo, seus pecados. Nós não estamos aqui para apontar nada. Com certeza. Nós estamos aqui para te apresentar um Deus que, quando Ele alcança, Ele faz maravilha. Exatamente. E você vai descobrir o seu propósito. E outra coisa, venha como está. Essa coisa de se preparar para vir, você não vai conseguir. Ninguém consegue uma transformação de uma vida para uma vida melhor sozinho. Necessário a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então não tem nada de ficar bonzinho. Venha como está. Pode deixar, abrir o seu coração, descansar, que o Senhor vai fazer o melhor. Ele sempre faz. Abre a sua mente, abre o seu coração. Sabe, eu sempre digo uma coisa, vou falar rapidinho para você. Eu aprendi algo, né? Eu estou estudando na Betel, seminário do sobrenatural em português. Maravilhoso, né? Muda a tua mente em muitas coisas. E você tem 10 minutos de manhã? Usa 8 minutos para você adorar a Deus. E 2 minutos para você orar. Porque a adoração já é uma conversa com Deus. Abre todo E quando se você não tiver tempo de ler a Bíblia, ou você não sabe ler, escuta. Vai no carro ouvindo. Escuta um capítulo, um versículo. E medite. Daquele capítulo, escolhe um versículo e medite nele. Guarde esse no teu coração, Romanos 2. E você vai ver que tem fundamento, que é necessário. O Senhor sempre falava da mente, o Senhor sempre falava das nossas emoções. Paulo fala muito sobre isso. Então, a nossa forma de ser, nós somos diferentes um do outro. Não espere que aquele que está te ferindo vai mudar. Aquele que é ofendido tem que perdoar primeiro. Com certeza. O ofensor. Essa é a minha palavra que eu tenho aqui para deixar para você da parte de Deus e te convidar, né, a procurar a missionária Rosa. Ela tem o grupo, né, de mulheres. Nós estamos ajudando aqui mulheres. Nós estamos aqui se você precisar, né, de aconselhamento, você pode me procurar também. A missionária Rosa, a pastora Rosa, tem o meu telefone e você também pode procurar no meu Instagram, que é @TâniaZesive. Gente, Tânia agora Z. pensa bem, como que é que alguém está se pondo à sua disposição para te ajudar?
para te ajudar a sair da situação difícil que você se encontra, para te ajudar a largar esses conflitos. Eu fico pensando, pastora, de todos esses atentados, essas mortes que teve aí no Texas. Tantos problemas Tantas diários. coisas aconteceram. Talvez não teve essa oportunidade, quem fez, nem quem morreu, de saber que existe uma mulher, 2 mulheres, hoje, que pode te ajudar. Aleluia. Eu posso orar por você. Amém. Eu posso, eu tenho vontade. Pode. A pastora Tânia pode ajudar você a se encontrar mentalmente. E orar A nossa também. mente diante de Deus é algo muito importante. Aleluia. Porque a influência do mal e do bem vem na mente primeiro. É não é verdade, é verdade. E a palavra de Deus fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vem no Verdade. coração, vem na mente e vai no coração. Amém? E nesse dia de hoje, nós estamos chegando ao final desse Sim. podcast. Nós queremos abençoar a tua vida. Nós queremos dizer assim que nós amamos você. A você que nos escuta, a você que necessitava ouvir que de uma favela veio uma grande mulher de Deus, que Glória o a Senhor Deus. transformou a vida dela, que o Senhor abençoou. Nós não estamos falando aqui de financeiro, porque eu não sei da vida financeira da pastora Tânia, tá? Eu a vejo como uma mulher normal, tá? Claro. Como eu. Nós estamos falando aqui de uma mente transformada, Aleluia, de uma isso. mulher que está esperando Jesus voltar para ir para o céu. Aleluia, Tá? verdade. É isso que nós não estamos falando aqui de nada perecível, que a traça corrói. Mas nós estamos falando de algo do céu, de um Deus glorioso que pode fazer maravilhas. E você que nos escuta, que necessita, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta. Com certeza, eu vou assistir tudo depois, tá, gente? Nós vamos responder em nome de Jesus. Eu também E eu prometo quero, que eu vou responder. exatamente, nós abençoamos, né, pastora Tânia? Nós Sim. abençoamos o seu dia. Nós abençoamos esse momento, nós abençoamos esse espaço aqui, nós abençoamos toda essa tecnologia que nos leva a entrar na sua casa, a alcançar aí em outros países que eu não sei aonde, Sim, né? eu tenho amigas Eu na não sei Suíça aonde. que vão assistir. Não, pastora Tânia, eu tenho uma menina no grupo que ela falou, olha, Rosa, a gente precisa, nós estamos programando essa viagem para Nova York, né? E o grupo, né, vamos esse culto e vamos passar um fim de semana em Nova York, passear um pouco. E ela falou assim, olha, eu preciso acertar logo a nossa viagem, porque daqui a uns dias eu não vou poder mais, não tenho internet, porque o marido dela gosta de caçar, né? Ela está indo caçar na África. África. E você vai para a África? Vou para a África. Passear com o marido, ele gosta de caçar, eles vão caçar na África. Então, a gente não sabe, gente, nós não sabemos onde o Senhor está nos levando. Verdade. Nós estamos indo. Nós estamos indo. Eu quero deixar um recado aqui. Aham, Nós deixa. estamos indo agora em junho para Cuba, né? Aham. Fazer missão. E no final do ano, entre outubro e novembro, estamos indo para a África. Pra África. E a pastora Tânia está recebendo doações, não é de dinheiro, Não. mas de coisinhas de higiene pessoal. Como que escova de dente, pasta de Exatamente. dente, nos sabonete, procure, café. nos ajude. Você compra isso até na loja de $1, gente, para isso. mandar lá para E África. às vezes você nem compra na loja de $1. Você pode ir no Walmart, às vezes está por 89 centavos. Ô, pastora Tânia, você sabe o que é isso? É colocar um carocinho de milho e receber toda uma espiga. Porque você compra um tubinho de pasta, ou sei lá quantos você possa comprar, e a bênção do Senhor de volta para você, porque o altar não fica devendo nada. Nada, Deus Isso não aí, deve com nada para certeza. ninguém. Nada. Com certeza vai ser bem maior. A Bíblia diz Amém. que aquele que Exatamente. cuida do pobre, ele empresta a Deus. Ok. E você pode aí deixar, tá? O seu recado, o seu telefone, e você pode ligar para mim. Meu telefone é 954-224-7528. Eu vou te colocar em contato com a pastora Tânia e eu vou te dizer, você pode trazer para mim e ela vem buscar. Nós vamos fazer um vídeo, tanto do material que Entregando. recebemos, como entregando lá para a criançada na Isso África. mesmo, em Cuba também, gente. Em Cuba, na África. Há muita necessidade. A pastora Tânia E no Brasil, ano que vem. bebeu da água de um poço que nós cavamos. Verdade.
Ai, que lindo! Eu tenho essa foto. Você tem essa Tenho essa foto? Você tem o vídeo eu falando, Tenho agradecendo vídeo, você lá? Com certeza. De um poço que numa noite, num jantar, nós recebemos ofertas e cavamos esse poço na África. Nós vamos cavar mais glorioso, poço, hein? e é Em Sudão. glorioso! Vamos pro Sudão ano que vem, vamos gente, trabalhar. É uma bênção. E eu quero dizer que eu vivo hoje resposta desse trabalho, desse investimento que o Senhor nos responde. Pastor, eu vou contar algo para vocês bem pequeno, bem pequenininho, rápido, é. bem rápido. Você sabe que eu estava na fazenda e eu estava com uma vontade de comer arroz, feijão, farofa e banana. Não tinha uma banana lá. Porque as bananas, eu vi banana mais cedo, mas todo mundo comeu. E eu estava com vontade de comer. E a pastora Sirlene chegou lá, né? E eu falei, poxa, eu tô com uma vontade de comer. E nem tinha, no cardápio da nossa alimentação, não estava incluído banana. Não estava incluído feijão. Eu só sei que me arranjaram feijão lá. Temperadinho, era um feijão em lata, o menino temperou, ficou gostoso. Aí ele falou, bom, arroz, feijão, farofa tem aqui. Aí eu falei, poxa, podia ter uma banana. A pastora Celine falou assim, eu tenho banana no carro. Olha, pastora Tânia, Cuidado de Deus. na hora, o Espírito Santo falou assim, aí ó, tô retribuindo. Pequenas o altar coisas. tá te devolvendo o trabalho que você faz, a cooperação com a comissões. Na hora, gente, parece bobo, né? Mas eu tava com tanta vontade de comer arroz, feijão. E olha, tá lá na fazenda para sair para comprar banana, isso não tem sentido. Mas no carro da pastora tinha. Eu comi toda uma banana. Gente, missão está no coração de Deus. Com certeza. É retribuído. maravilhoso quando você vê um sorriso de uma criança, de Exatamente. uma família, É uma de uma mãe, de um Aham. pai, vendo uma criança receber algo, um sapatinho lá que a gente vai levar para Cuba agora. Então, pensa nisso. Eu Conte, a gente está contando com você e conte conosco. Estamos aqui para receber. Amém? Amém. Um Glória abraço a a Deus. todos. Amém. Gente, eu te abençoo. Eu abençoo você. Nós te abençoamos. Nós te abençoamos. A tua casa, os teus filhos, os teus familiares aí no Brasil. Nós queremos pedir a intervenção do Espírito Santo. Sabe aquele familiar ainda que não conhece o Senhor? Hoje, nesse dia de hoje, eu quero lançar essa palavra. Aleluia. Que o Espírito de Deus possa os encontrar. Sabe aquele parente que está no Brasil ou que está aqui, que está doente, que precisa de uma cura, que precisa da bênção do Senhor, situações que precisam ser resolvidas hoje. Em nome de Jesus, eu quero lançar essa palavra na autoridade do nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome. Aleluia. Nós nos despedimos hoje, em nome de Jesus, lançando uma palavra de vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida, Aleluia. sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira que vem nós vamos estar aqui, hein? Na RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Se você não nos assistiu aí ao vivo, se inscreva no canal do YouTube e nos assista toda semana. Bom dia! Dá um like.